Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Seguimos em alerta em relação às questões relacionadas ao sarampo. Pois é, Milton. O sarampo nos Estados Unidos continua crescendo, o surto que já vai fazer um ano daqui a pouco, e continua crescendo e é a preocupação esse ano. Inclusive, ontem a OPAS alertou o México com relação a isso. O México também vive um surto de sarampo preocupante. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, já confirma pelo menos 982 casos apenas no início desse ano. Ou seja, nós estamos com 2 meses praticamente fechados do ano, e a transmissão ativa da doença em 26 dos 50 estados americanos. Isso é pior porque é um crescimento mais acelerado ainda do que ano passado. Em 2024, o país só tinha ultrapassado 1.000 casos depois de maio. Agora está acontecendo em fevereiro, né? E a gente tem que sempre lembrar que sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas que existem. Cada pessoa pode transmitir o vírus, pelo menos até para outras 18 pessoas. A transmissão é muito superior à da gripe, mesmo superior à da Covid, que também não era tanto assim. Agora, o dado mais preocupante, 94% desses 900 e tantos casos do ano não estavam vacinados ou tinham situação vacinal desconhecida. Ou seja, a causa do retorno do sarampo, Milton e Cássia, é o que a gente sempre diz, a queda na cobertura vacinal. A vacina existe, a vacina é segura, a vacina não tem nenhuma contestação, a não ser os idiotas e os criminosos que fazem, mas a vacina tríplice viral protege contra sarampo, cachumba, rubéola. Com 2 doses, essa proteção chega a 97%. Mas a gente sabe que o ideal é que, como qualquer cobertura vacinal, a gente consiga em torno de 95% das pessoas vacinadas para ter uma imunidade coletiva que mantenha uma doença fora desse grupo social. Hoje em dia, só 10 dos 50 estados americanos têm essa meta, e assim como sempre eu falo, quando você fala que um estado tem 95%, isso não quer dizer que não tenham bolsões dentro desses locais com cobertura ruim. Em alguns estados, como o Idaho, a cobertura caiu para menos de 80%, ou seja, o sarampo chegando em Idaho vai se espalhar muito facilmente. 80% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 19 anos e 1/4 dos casos ocorrem em crianças menores de 5 anos. O sarampo matou 3 pessoas nos Estados Unidos no ano passado, e lembrando que, embora não tenha nenhuma morte registrada até agora, não é uma doença benigna. 1 em cada 5 crianças, ou seja, eu falo de 20% dos casos, vai precisar ser hospitalizada. 1 em cada 1.000 pessoas infectadas vai ter uma chamada encefalite, ou seja, uma inflamação da membrana em volta do cérebro, que geralmente causa danos neurológicos permanentes. Ou seja, é muito triste falar sobre tudo isso, né? Eram 400 a 500 mortes por ano nos Estados Unidos antes da vacina chegar. E a vacina chegou, o país declarou o sarampo eliminado no ano 2000, e agora a gente está assistindo o retorno dessa doença prevenível, e onde qualquer caso é um caso que não devia ter acontecido, e cada morte, principalmente, é uma morte que tinha que ser evitada, Milton. E toda vez que a gente fala de sarampo nos Estados Unidos, cresce a preocupação com casos em outros países do mundo, né, doutor? Isso é uma situação complexa, Cássia, porque, primeiro, que a transmissão, como eu falei, é muito alta, e você pode viajar, atravessar o mundo hoje de forma muito rápida. Então, você pode levar a doença para qualquer lugar, e você pode, num momento, se esse paciente infectado e infectante chegar num país ou no local com a cobertura baixa, você vai ter também essa situação de um alto risco de um alto risco de uma transmissão, até mesmo de um surto. E lembrando sempre, nós temos coberturas vacinais bastante razoáveis na maioria dos locais no Brasil, porém, são médias, né? Você tem... E o vírus não conhece fronteira, não quer saber se está no município A, no município B,
A região metropolitana tem uma cobertura vacinal adequada. Muito que bem, mas como é que estão todas as cidades ou tem alguma que está com 80%, 70%, 60% até, como a gente vê na região metropolitana do Rio de Janeiro? Quer dizer, não adianta. Todo mundo tem que estar vacinado. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia, e para todo mundo. Bom dia, doutor.